Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. Segundou, 7 horas da manhã. Bom dia, vamos entrando. Chegando nesse espaço. Como vocês estão? Confesso que pra mim aqui hoje foi difícil de acordar. De onde vocês estão falando, gente? Eu fico curiosa pra saber, eu gosto muito de interagir com as pessoas que estão entrando na live. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar essa segunda juntos, falando de educação emocional. Quais emoções bloqueiam o chakra da garganta? Esse centro de poder da fala. Rio de Janeiro, Val. Estamos pertinho. Meus últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Em breve tô partindo para uma nova viagem, né? Para quem não sabe, eu estou nômade pelo Brasil. Passei um tempo aqui no Rio, na Serra do Rio de Janeiro também. E em breve eu tô indo para Bahia. Bom dia! Bom dia, Carol! Piracicaba, São Paulo. Legal, que bom. Bom dia, Nuni. Galera chegando, hein? Segunda-feira, cedinho. Gente, confesso que pra você não é tão cedo, né, Nuni? Lá na Europa deve estar, acho que 4 horas da frente, né? Esses dias, eu tenho dormido mais tarde, então, consequentemente, eu acordo mais tarde. Tenho uma necessidade de dormir de 6 a 8 horas por dia. Então, esses dias eu tenho acordado às 8, 8 e meia. E aí, hoje, compromisso aqui. 7 horas da manhã. Confesso que o despertador tocou e eu fiquei ali, ai, nossa, que preguiça. Vou mudar a live. Primeiro pensamento que veio vou mudar o horário da live pra próxima segunda ser à noite. Eu ainda tô estudando, né, esse compromisso da live todas as segundas-feiras para trazer a educação emocional para vocês. Mas eu gosto, sempre que eu venho às 7 horas da manhã é bom, né? Já começa o dia naquela energia de nutrição, né? Quando a gente tá falando sobre autoconhecimento, consequentemente a gente tá elevando a frequência, porque a gente tá falando sobre algo que faz muito sentido. Falar, né? Adquirir conhecimento sobre as emoções é algo que nos traz uma liberdade, né? Uma liberdade de expressão, um resgate do nosso reconhecimento do poder interno, né? Da gente mesmo conseguir cada vez mais gerenciar nossas emoções, para não estar entregando tanto de escolhas, né, da nossa vida pro outro, né? E quantas vezes a gente faz isso? A gente terceiriza nossas escolhas, nossas ações, e é uma forma também de ter menos responsabilidade, né? Curioso isso, porque o que eu vejo no autoconhecimento é o quanto que vem da nossa criança, muitas vezes. Então, que bom que a gente tá aqui, somos corajosos. Estar aqui refletindo sobre as emoções, aprendendo com elas. Ontem mesmo eu criei alguns conteúdos aqui para vocês, né, que vão ser publicados nos próximos dias e eu vejo assim o quanto mexe comigo quando eu faço isso. Por exemplo, eu estava criando um vídeo sobre emoção medo e pensar assim, caramba, se todas as pessoas soubessem disso, a vida seria muito mais leve. Só que esse pensamento também não faz muito sentido, né? Porque é um desejo, é um anseio meu para que
esse conhecimento ele seja expandido e compartilhado. Só que tudo tem o seu tempo e o seu ritmo, né? Nós estamos aqui, somos 6 pessoas, porque são as 6 pessoas que precisam estar aqui. Não dá para querer que sejam 100. Tem um ritmo, né, natural, um ritmo de cada um da sua abertura. Então, eita, Nunes, são 11 horas da manhã, coisa boa. Eu tô assim, o meu processo de acordar cedo ele voltou, mas semana que vem eu vou regular de novo. Voltou a ser preguicinha. Mas que bom. Quem tá aqui pela primeira vez? Tem alguém que tá na live pela primeira vez? Levanta a mãozinha pra eu saber. Porque às vezes tem termos que eu falo, que algumas pessoas que já acompanham o trabalho, já fizeram algum trabalho comigo, já sabem, mas é bom saber, né? Se tem alguém pela primeira vez, pra eu estar dando uma atenção. Vitor, seja muito bem-vindo. Que bom. Às vezes aquilo que é óbvio, né? Por exemplo, eu falo muitas vezes, repetidas vezes, para uma pessoa não, pode ser a primeira vez, então a gente tá consciente, isso pra vida, tá? E como a gente tá falando de chácara laríngeo, que tem a ver com a comunicação, Carol também, caí de paraquedas, eita, a gente sempre tá onde deveria estar. Carol também, a primeira vez, bem-vinda. Essa questão da comunicação, né, da gente entender que, uau, ela precisa ser cada vez mais clara e acessível. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Quando eu comecei a criar conteúdo aqui nessa página, eu falava muito pra minha bolha, das pessoas que já estavam na caminhada do autoconhecimento. E aí eu falava coisas que nem vai chegar em algumas pessoas, porque não entende o que é. Isso não tá errado, gente, não entender, né? É o processo de cada um. Então essa comunicação pra vida, não só aqui pra educação emocional, mas o quanto que a gente tá conseguindo ser claro na nossa comunicação. O quanto que a gente tá conseguindo passar a mensagem para que o outro capte. E o quanto que a gente tem para aprender com isso, né? Com a própria comunicação. Então, se eu não sei nem identificar o que eu sinto, como é que eu vou expressar para o outro como eu me sinto e quais são as minhas necessidades? E aí a gente parte desse lugar de uau, realmente a comunicação é dos portais mais transformadores, porque a comunicação é o lugar onde a gente consegue estar se relacionando com o outro de uma forma clara e objetiva. E quantas vezes a gente não consegue comunicar para o outro? Eu estou sentindo isso, eu necessito de... E esse lugar é da comunicação não violenta, né? Nossa, eu tô refletindo muito sobre isso, cada vez mais nas minhas relações mais próximas. São diálogos profundos, cada vez mais eu tenho praticado isso com as pessoas com as quais eu falo. Um diálogo transparente, um diálogo de muita verdade. E, gente, é um aprendizado diário, realmente, porque falar de um lugar autorresponsável, né? Comunicar de um lugar não violento, onde você não fala para o outro, né? De uma forma que provoque reação, é um aprendizado e requer a nossa dedicação, requer o nosso estudo. E aí não é um lugar que a gente chega e pronto, é uma manutenção constante. Eu vou repetir isso infinitas vezes aqui nessa página para quem me acompanha. Não existe nenhum lugar pra gente chegar. Não existe um lugar pra gente chegar. Existe uma manutenção diária de aprendizado sobre as nossas emoções. E a gente veio para esse mundo para evoluir a partir do sentir também. Não só da fala, mas as nossas emoções comunicam. A gente se comunica muito através do sentir. Val, é isso que eu quero, comunicação clara e objetiva. Então vamos cada vez mais tá olhando pra dentro, né? Eu sinto que é sobre isso, assim. Eu preciso olhar pra mim, pra conseguir me conhecer, pra conseguir me entender. Porque se eu não me entendo, como que eu vou comunicar e transparecer isso pro outro? Esse trabalhinho que começa de dentro pra fora. Não tem como a gente esperar que o outro entenda se eu não entendo. Então, quantas vezes eu me irritei, eu tive, assim, processos de estar ali com a pessoa e vira uma raiva, assim, porque eu não conseguia trazer a minha verdade pro outro.
Eu não conseguia. Eu não conseguia nem entender o que eu estava sentindo. É tanta emoção. E a gente tá falando e a gente tá sentindo, né? Eu tô aqui falando algumas coisas e vocês estão sentindo alguma coisa aí. Pode ser que você não esteja percebendo, mas as emoções estão passando por você, né? E aí a gente começa a estar cada vez mais atento às sensações, né? Na educação emocional ou no atendimento terapêutico eu trago muito isso, né? Essa prática de habitar o corpo. O que eu tô sentindo? Onde que tá essa emoção? O que tem dentro dela? Respira fundo dentro desse lugar. Encontra essa coragem para você olhar para aquilo que você fica deixando para trás, fica empurrando para baixo do tapete. E aí hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Então, qual é a emoção, né, que bloqueia esse chakra? Alguém tem aí uma sugestão? Gostaria de ouvir não, né? De ler, porque vocês não estão falando aqui comigo. Eu adoraria que a gente estivesse numa sala agora e eu pudesse ver o rosto de cada um que tá aqui. Mas como estamos numa live, eu gostaria de pedir pra vocês, assim... Primeiro, gente, se vocês sentem que esse tema ele é necessário, eu acredito que sentem, porque senão vocês não estariam aqui às 7, 10 da manhã, manda pra alguém que você sente que pode estar nesse lugar de buscar aprender também, né? Pega essa flechinha aqui, manda pra 3 pessoas, compartilha. Isso é uma coisa que eu esqueço de falar, mas eu preciso falar, porque a gente precisa se ajudar, né, nesse movimento de compartilhar aquilo que nos nutre, aquilo que nos ajuda, que a gente não guarde só pra gente, né? Então, por exemplo, se você não cria conteúdo, não fala sobre isso com as pessoas, compartilha para que outras pessoas vejam. E quem sabe no futuro você também vai estar falando sobre as emoções de uma forma mais clara, mais consciente, compartilhando esse conhecimento com mais pessoas, né? O objetivo aqui não é eu ficar falando porque sei, porque estudei. O objetivo é compartilhar esse conhecimento para que vocês também compartilhem com as pessoas, para que a mensagem ela seja expandida. Esse é o objetivo maior. O propósito disso é realmente uma vida mais leve e autêntica. Educação para uma vida mais leve e autêntica significa que você reconhece seu poder interno de resolver essas questões, cada vez de uma forma mais livre, menos dependente. Porque o que eu vejo hoje é que são muitas ferramentas que a gente encontra sobre o autoconhecimento, ferramentas maravilhosas, necessárias, mas muitas vezes a gente está usando a espiritualidade como fuga também. Nesse lugar de codependência, de eu preciso do outro para encontrar as respostas. A gente tem muito isso, né? E aí tem o corpo, gente. A gente tá num corpo humano que tem muitas respostas, que tem muita informação para nos passar. Gente, parar para escutar o corpo e as nossas emoções é uma revelação de memórias da nossa criança, de memórias do nosso passado. Porque os nossos bloqueios emocionais têm a ver com os processos desafiadores que passamos na infância. E a gente fica repetindo padrão, porque a nossa alma busca por isso. Até que a gente quebre esse padrão, as coisas vão se repetir, até você quebrar padrões. E as emoções são uma escola muito transformadora e libertadora nesse sentido. Porque quando eu começo a ouvir meu corpo, eu começo a ter maior noção dos meus limites, eu começo a observar como eu me sinto com o outro, quais relações me nutrem, quais eu sinto que o meu corpo está pedindo para sair, para me afastar. Então é um corpo que fala de várias formas com as emoções. E a gente tá muito separado desse corpo, né? A gente tá... É o rumo da sociedade. Eu não quero estar aqui dizendo, nossa, foi muito ruim. Não, né? É o rumo ao progresso, à produtividade. Então a educação, ela tem uma forma, uma didática, uma dinâmica para educar operários. Para que a gente viva no automático, dependendo do outro.
Então não há espaço para habitar um corpo, para conhecer as necessidades desse corpo humano. E o que acontece? A gente fica tão desconectado do corpo que a gente começa a ter vários desequilíbrios, doenças, vícios, bengalas. Então fazer esse caminho de volta para o corpo é fazer um caminho de liberdade. É um caminho de assumir o protagonismo da sua vida. Eu era uma pessoa muito tímida, gente. Eu tinha muito medo de expressar a minha verdade, porque a minha verdade, ela tinha muitas camadas de traumas, de emoções difíceis. Então eu vi muita coisa quando criança, quando pequenina, que realmente me fizeram acreditar que a vida não era segura. Mas isso era a minha perspectiva, daquela pequenita Gabizinha. E a partir disso eu acreditava que não era seguro eu expressar a minha verdade. E o meu valor estava no que eu fazia. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, viralizou esse vídeo, né? Fiquei muito feliz, porque a mensagem está sendo espalhada e cada vez mais pessoas estão interessadas. Isso é um ótimo sinal e me dá muito entusiasmo para seguir aqui criando esses conteúdos de educação emocional. Mas era justamente sobre isso, né? A criança que é séria, que se fecha, que não é espontânea, que não libera raiva, que não ri, que não chora, que não brinca, que não é espoleta, ela precisa de cuidado e atenção. Porque essa criança está se fechando para o mundo e ela está achando que o valor dela está no fazer. Então eu preciso fazer tudo direitinho, certinho, como papai e mamãe mandam, porque senão eu não tenho valor. E a gente começa a basear e inverter os nossos valores, como se o valor tivesse no que eu faço. Só que você tem um valor só por ser. Você é um ser humano, você é essência. Você tem valor. Só que a maioria de nós, no fundo, não acredita nisso. Ou melhor, esqueceu disso. Bloqueou isso. Bloqueou como um mecanismo de defesa. E nesse lugar acreditou e acredita que o valor está no fazer. E aí eu atraio situações cada vez mais para fazer. Então, pessoas que demandam do meu tempo, que eu preciso fazer muito. E se eu não tô fazendo nada, se eu tô só descansando, eu me culpo. O negócio é complexo. Mas entender que tem um corpo emocional pedindo para ser visto. Não dá mais pra gente viver só no corpo mental ou no corpo físico. Nós temos o corpo emocional também, nós temos o corpo espiritual também. Então, cuidar de todos esses corpos. Olhar para isso aqui, né, para esse corpo que você habita como um livro a ser estudado, a ser descoberto. E cuidar desse livro, né? Não deixar ele jogado. Tirar o pó do livro. Dar uma mexida, uma folheada todos os dias nesse livro. Cuida dele. Ai, que coisa boa tá aqui. Eu já me empolgo. Tava com sono, já acordei, já perdi todo o sono. Tô aqui amarradona já, 7h20 da manhã com vocês. A Val aqui, eu era assim quando criança, me fechava. Pois é. E aí nesse lugar, a infância ela vai entrando em desequilíbrio, né? Gente, a infância, se um dia eu for mãe, eu tenho vontade de ser, nossa, eu quero que meu filho ou minha filha seja espoleta, brinque, sabe? Esteja livre para criar, para inventar, para trabalhar o imaginário. Que não seja podado, que não esteja no eletrônico cedo, que esteja ali no celular, no videogame, isolado da realidade. A gente precisa incentivar as crianças a se conectarem com a natureza, a se conectarem com a natureza delas, que é selvagem, é espontânea. E a gente está fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento para resgatar essa criança espontânea, selvagem, autêntica. Hoje eu vivo a minha criança, vivo muito a minha criança. Tudo que eu deixei para trás, agora a criança vem com tudo. Eu sinto esse lugar quando eu canto, quando eu trago a improvisação, quando eu danço, quando eu crio uma comida, né? A criatividade está muito conectada com a nossa criança interior.
Como que você tá sentindo a sua criatividade? Ela tá fluindo? Mas bom, vamos lá. Então, gente, o chakra laríngeo, ele é o centro que traz a capacidade de dizer a verdade. Olha que força que tem, né, o chakra laríngeo. A capacidade de entregar a sua verdade. E aí eu perguntei aqui, qual é a emoção que bloqueia esse centro? E a Carol respondeu, né, Carol? Alguém mais tem alguma sugestão? Qual a emoção em desequilíbrio, né, que fecha esse nosso centro, nossa capacidade de entregar a nossa verdade para o mundo? Aqui é o lugar pra gente arriscar, viu? Não é um lugar de dizer, ai, tá certo, tá errado. Não. É rico demais quando a gente participa da live, quando a gente tá trazendo a nossa ideia. E aí também sair desse lugar de, ai, eu tenho medo de falar errado. Isso é uma questão da educação, dessa opressão, né? Da escola, de, se eu falo errado, as pessoas vão me julgar. Sim, falei do medo. O medo de decepcionar. É isso, lindeusas, arrasaram. É justamente o medo. O medo da rejeição e o medo da crítica. Vergonha já é, sim, também. Mas a raiz, né, é o medo. Então, quantas vezes a gente fecha esse centro? Porque tem muito medo da rejeição. Gente, a gente tem muito medo da rejeição. Quem aqui não sente isso? Medo da rejeição? Quando criança era muito repreendida. Hoje acho que as pessoas não têm interesse no que estou falando. Medo de rejeição. E é interessante esse sentimento, né, de achar que não é interessante que você fala. Você sente que é interessante, né, que você tá conectada com a sua verdade. E a gente precisa trabalhar esse chakra, né? Esse lugar de... eu realmente tô falando o que eu quero falar? E aí a gente vai transmitir isso também ao nosso redor. A gente vai magnetizar o interesse. E não é sobre o outro, né? A gente às vezes supõe tanta coisa sobre os outros, não tem como saber. Então, o caminho é realmente olhar pra dentro, assim, né, quando a gente traz esse sentimento assim, as pessoas não têm interesse no que eu falo. Eu tenho interesse no que eu falo atualmente, na minha vida, no meu cotidiano. É algo que me dá tesão de falar. Eu travo bastante nos ciclos por conta do medo, sim. Esse medo em excesso, né? Esse é o medo em excesso, porque, gente, o medo ele é muito bem-vindo, não tem como ele desaparecer. E é uma coisa que eu tenho falado, né, sobre a gente olhar como que a gente está falando no autoconhecimento sobre a emoção medo. O medo em excesso, ele nos trava. E é por essa ignorância, né, por essa falta de conhecimento sobre essa emoção, que a gente começa a dar muito poder a esse medo. É como uma criança, imagina uma cena de uma criança pequenita e um monstrão. E um medão ali, um medo, né? Agora, se eu começo a olhar, esse medo vai buscar o meu olhar. E aí ele vai ficar menos forte. Só que para isso a gente vai precisar encarar o medo. Encarar de frente, né? Então se arriscar, né? Tem alguma coisa que você quer falar, você pensa, será que... o que as pessoas vão pensar? Não importa. Eu quero falar isso agora, é importante pra mim, então eu vou falar. Só que, claro, na teoria o que eu tô falando é lindo, né, gente? Na prática é difícil, eu sei. Eu, por exemplo, eu lembro que o primeiro círculo que eu participei... Bom dia, Marcos! O primeiro círculo que eu participei em Portugal era uma roda de mulheres, tinha umas 20 mulheres. Gente, que medo de falar. Eu era a última da roda, então eu tinha que esperar cada uma falar e enquanto cada uma falava eu não tava nem conseguindo estar presente, escutando o que elas estavam falando, porque eu tava preocupada no que eu ia falar, pra não falar errado. Eu suava nas mãos,
Meu coração parecia que ia explodir. O corpo todo começou a ativar uma defesa porque estava achando que aquilo era risco de vida. E sabe por quê, gente? Porque eu lembrei de uma memória muito violenta que eu presenciei com 7 anos de idade. Onde eu tava presente. Olha só que interessante, eu vou contar isso aqui, é bem pessoal, tá? Eu estava com meu irmão fazendo uma peça de teatro pra família, no quarto. Uma apresentação, né? Aquela coisa de criança que adora fazer e tal. Nananã, a gente tava lá, acho que a gente ia cantar uma música e dançar, não lembro. Eu acho que era isso, acho que era Chitãozinho e Chororó que a gente... Ai, como é bom! E aí tava minha avó, meu vô, minha mãe, meu padrasto. Não lembro quem mais que tava, mas meu tio chegou. E na altura tinha ali uma... Ele tava com um problema de drogas. Enfim, era uma história enrolada entre família, onde o meu padrasto e meu tio não estavam se dando muito bem. E eles se pegaram no pau, literalmente houve violência física. A gente estava ali, eu estava criança, apresentando um teatro, chega uma pessoa, se pega com a outra, violência, quebra vidro. Imagina por uma criança de 7 anos de idade que está ali expressando a sua voz, contando uma história e acontece isso. Eu então entendi que não era seguro eu me apresentar publicamente para ninguém. Porque eu tinha essa memória de dor. Eu fui acessar isso, gente, alguns anos atrás. E aí eu entendi por que eu tinha medo de falar em público. E não era um medo só de falar em público, era um medo de falar com 3 pessoas. E essas 3 pessoas estarem me olhando. Então, era inconsciente, mas me trazia a memória de que a qualquer momento algo muito ruim poderia acontecer. E aí, nesse lugar, eu não me sentia segura, né? E hoje em dia eu falo para várias pessoas. Mas eu tive que praticar. E nesse primeiro círculo, veio essa memória, essa memória não, eu não trouxe consciência dessa memória. Mas o meu corpo, com essa memória, começou a disparar ali. Os hormônios, começou a sentir toda a insegurança de como se algo muito ruim fosse acontecer. Olha que louco, né? Então, provavelmente vocês também têm, né? Todos nós temos algumas memórias da nossa infância que a gente fecha, né? A gente se fecha ali como um mecanismo de defesa para não sentir aquilo. E a gente acha que aquilo vai se repetir a todo momento. A gente começa a associar a realidade como se fosse aquela do passado. Olha só toda a história que a gente conta, né? Para se proteger na vida. E aí eu comecei em círculos. Aí cada vez que eu falava num círculo, ia ficando mais fácil. Mas às vezes não é fácil não, viu? Não é um lugar de, eu estou muito confortável. Não, o medo vem. Só que a minha perspectiva em relação a esse medo mudou. Eu comecei a assumir o meu lugar e olhar para esse medo e falar, medo, vamos junto. Não dá mais para você ser o protagonista. Vamos junto. Eu agradeço a sua presença aqui, eu sei que você quer me proteger, porque o medo é uma emoção que nos faz prestar atenção. É um estado de alerta e ele é necessário. Porque se você não tiver o medo, você vai tomar escolhas inconscientes. Você vai continuar ali se anestesiando de muitas formas, né? Então, a gente reprime esse medo, né? Ou ele vem com força, a gente tem o pânico e a gente não vai fazer o negócio. Então, quantas oportunidades que nós deixamos passar por excesso do medo, por não olhar para ele? Porque, na verdade, o segredo está em olhar, em encarar de frente. Só que a nossa criança ferida, ela não quer encarar de frente. E a gente precisa trazer o nosso adulto que sustenta a coragem para olhar de frente esse medo. Porque quando a gente foge, a gente não quer olhar pro medo da nossa criança ferida que tá atuando ali. Então, muitas vezes, gente, no nosso dia a dia, a gente tá trazendo a nossa criança. Eu percebo muito rápido isso, assim. Quando uma pessoa tá falando no atendimento, ela tá trazendo a criança e não o adulto. E todos nós temos isso. Essa criança, ela vive em nós, ela não tá separada.
Ela faz parte da nossa história. A gente carrega ela aqui dentro. E às vezes ela se expressa. Quando você tá numa briga, você tá teimando com alguma coisa, você tá sentindo uma tristeza, uma dor, né? Você tá ali, você já sabe que não tá muito certo o que você tá falando, mas tá teimando que a criança ferida tá ali. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a contar mentiras. A gente começa a guardar segredos. A gente começa a dar muita explicação quando esse chakra tá bloqueado. Quantas mentirinhas, né, que são até incentivadas a serem feitas. Porque é mais fácil. Quando você conta uma mentirinha, você não precisa encarar de frente aquilo. A verdade. Então eu conto uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá. E aí você tá cada vez mais distante do fluxo de energia do chakra laríngeo para você sustentar a sua verdade. Para você não se travar pelo medo de falar o que tá se passando aqui agora. Então essas mentirinhas, né? Esse lugar de justificar muito. Nossa, isso é uma coisa que eu vejo muito no Quantum Beam, quando eu aplico essa ferramenta de escuta das emoções. Eu vou guiando, né? Vou fazendo uma série de perguntas e pergunto qual é a emoção. E aí a pessoa começa a justificar. Ela fala uma emoção, mas ela começa a justificar aquilo. E a gente não precisa justificar nada. Olha que profundo isso. Alguma pessoa deu em cima de você e você fala, não quero. Por que eu preciso justificar? Não é não. Agora, claro, se você tem abertura com essa pessoa para ter um diálogo, para aprofundar no diálogo, sim, você pode trazer o porquê do não. Mas vocês entendem o quanto que a gente precisa justificar tudo que a gente tá fazendo? É quase como uma dívida. É quase como se fosse errado, né? Aquilo que eu tô trazendo, então eu preciso convencer a pessoa de que eu tô certa. Porque no fundo a gente tá buscando muito isso, né? A validação do externo. Gente, eu postei um texto sexta-feira falando sobre isso, né? Aquilo que você acredita vai ser errado pra alguém. Aquilo que você fala vai ser errado pra alguém. Vai ser errado pra alguém no mundo. Então se você tá vivendo, buscando essa validação, né, estar certa perante os olhos dos outros, você vai estar constantemente alimentando um sentimento de falha. E aí vem muito essa necessidade de justificativa. Tá fazendo sentido aí, gente? Deem um alôzinho aí pra mim. Eu não gosto de mentir. Fui reprimida com 7 anos quando comecei a dançar. Meu psicólogo sempre foi repressor e agressivo. Pare de dançar, menina. Hoje quero me expressar. Pois é. A gente recebe falas fortes, né? E aí a gente, nesse ambiente que a gente sente a hostilidade, a gente começa realmente a bloquear a nossa verdade, né? Então, mas a mentira, assim, também ampliando um pouco a perspectiva. A gente conta mentira pra gente mesmo, tá? Não tô falando só sobre a mentira que a gente conta pros outros. Uma mentira básica que a gente conta quase todos os dias. Você tá bem? Tô bem. Mas não tô. Uma mentira. Todo mundo mente, gente. Vamos sair do lugar de eu não minto. A gente mente pra gente mesmo, a gente mente pro outro. Se a gente não sabe nem identificar o que sente, como é que a gente vai falar a verdade sobre o que sente? E aí vem um lugar de muita humildade no autoconhecimento, para você reconhecer as suas sombras, e que todos temos, e que elas ficam ali escondidinhas. A sombra não é necessariamente algo ruim, a sombra é aquilo que a gente deixa escondido. Então reconhecer que eu minto.
Isso tira tantos quilos das nossas costas, porque a gente tá numa era, num lugar de querer ser bom, de querer ser bem visto, porque a gente quer realmente, né, ser um ser humano bom. A gente quer fazer o bem. Mas a gente também tem esses lugares. E faz parte da humanidade. Isso não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça de atos incongruentes. Mas a gente mente. Então começa a refletir sobre as pequenas mentiras que você conta pra você mesmo. E aí tá tudo vinculado aqui, ó. E, gente, esse chakra aqui... Nossa, me dá até... Eu começo a sentir um monte de coisa aqui. São papos profundos que você começa sentindo... Me arrepio, eu sinto sensações de alinhamento, porque eu tô sentindo muito a verdade no meu coração quando eu tô expressando. E essa verdade, ela toca. Ela me toca. E ela transborda. E aí pra gente... Eita, tô até emocionada aqui. Val, seja gentil com você nesse processo. É como a gente fala assim, não quero sentir medo. Você vai sentir medo durante a sua vida. Você vai mentir. Mas esteja atenta cada vez mais a isso, as mentiras que você conta pra você mesma. E desse lugar, consequentemente, você vai trazer cada vez mais a verdade pro mundo. E pra gente conseguir liberar esse chakra, para que ele flua, para que ele não esteja bloqueado. Ó, até deu uma... Gente, eu preciso pegar água. Só um minutinho, porque eu tô sem água aqui. Eu sinto falta de tomar aguita. Um minutinho. Dessa vez eu esqueci de botar uma garrafa aqui. Eu normalmente tenho uma garrafa para tomar bastante água. Então, pra gente falar sobre fluir esse chakra, existe um caminho para isso. E esse caminho... Prestem atenção, convido até a fechar os olhos para ouvir. Quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra ainda mais e recebe melhor a mensagem. Esse caminho para liberar esse chakra laríngeo é a aceitação de quem somos. Esse caminho é a aceitação do que sentimos. Esse caminho é a aceitação do que pensamos. E requer muita devoção e entrega para você aceitar quem é, de verdade. E para isso, você vai precisar primeiro expressar para si mesma, para si mesmo, quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso. Então, para esse chakra fluir, na verdade, a gente precisa fazer o caminho interno de aceitação.
Como que tá esse caminho interno por aí? Como que tá as suas vozes internas? Quando você identifica um pensamento ruim, como que você lida com você mesmo? É uma voz julgadora, opressora, ou é uma voz gentil que acolhe? Olha eu aqui julgando. Olha eu aqui pensando mal daquela pessoa. Tô reconhecendo isso. Mas eu não preciso me punir por isso. Não preciso me torturar em pensamentos. Então, existe uma voz muito forte, sabotadora, né? Que se critica, que se julga, que se cobra. Ela vai estar ali para fazer você crescer. Mas como que tá? Essa voz, ela tá tão forte ao ponto de você nem sequer conseguir aceitar o que você pensa? Porque se tá ali é você também, né? É o todo. Escrevam isso, gente. Escrevam para relembrar, sabe? O caminho para fluir a tua verdade, a expressão da tua verdade, desse chakra, é a aceitação de quem você é a aceitação de quem somos, do que sentimos e do que pensamos. E isso começa pela expressão para nós mesmos, para mais ninguém. Pode ser por isso que quando a gente está se investigando, vem esse bloqueio na garganta. Seria uma certa identificação dessa mentira comigo mesma? Maravilhoso, Nuni. É isso mesmo, né? A gente começa a fazer uma escuta das emoções no atendimento terapêutico e dói a garganta, né? Porque a verdade não está sendo dita. Tem um nó aqui, né? Quando eu reconheço assim em muitos momentos assim que vem a dor na garganta, é uma coisa que precisa ser liberada que não está sendo dita, que é a tua verdade, e você precisa se aceitar para conseguir botar para fora. E aí é isso, gente. Essa autorresponsabilidade para fazer esse caminho interno dessa aceitação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem mais uma informação também, né? Que eu até anotei aqui. Que esse chakra, ele tá conectado com as glândulas tireoide e paratireoide, que são as glândulas que regulam o cálcio no nosso corpo, o metabolismo e o humor. Então, cada chakra, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, traz também a nível físico essa consciência de que a maioria das doenças físicas tem causa emocional. Por reprimirmos nossas emoções. Incrível, já tô sentindo um negócio aqui na garganta. E é isso, e a gente tem coisa pra trazer, tem coisa pra liberar. E é muito importante a gente encontrar espaço seguro pra isso, viu? Onde você vai ser acolhido, onde você vai estar podendo expressar a sua verdade. E a gente precisa, quando a gente acessa um conhecimento, eu sinto que é um lugar é um compromisso bonito de começar a praticar esse conhecimento com nós mesmos e poder partilhar com o mundo. É o que eu faço, né? Então, aquilo que eu fui aprendendo e que aprendo, eu pratico em mim e eu partilho com o outro. E desse lugar a gente tá plantando sementinhas de verdade.
e, consequentemente, mais amor no mundo. E o amor não é só coisa agradável, não. O amor também tem dor. Mas dentro dessa dor tem esse campo de amor. O amor é esse caminho, né? De aceitação. Como que tá? Como que tá as histórias que você tá se contando? Então, gente, eu gosto muito, né, de aplicar tanto nas dinâmicas que faço em grupo quanto no atendimento individual, aplicar exercícios de voz. Ou simples, né? Camila, não sei se tá aqui, mas ela tava no retiro agora, o Caminho de Carnaval com o Cadu. E a gente, em grupo, né? É incrível o quanto que a gente vai fazendo juntos esse exercício de respirar e soltar sons. A gente tem tanta coisa guardada que não expressa, que é por isso que você vai ver cada vez mais em dinâmicas terapêuticas esse exercício de a pessoa te convidar a soltar sons quando você exala. E aí você vai começando a fazer isso e você vê, você sente o efeito disso, você sente que tá liberando mais. Então, é diferente eu fazer assim. Exalar em silêncio ou liberando, né? Então existe também a prática corporal para estar nos ajudando a liberar. Porque não dá, né? Só pra gente ficar nesse lugar, tá bom, caminho da aceitação, então eu preciso expressar pra mim, pra expressar pro outro. Mas existe também a prática corporal pra te dar um impulso, né? Pra te ajudar. Então eu queria convidar cada um de vocês a fazer esse exercício comigo um pouquinho. Você tá no conforto da sua casa, ainda é mais fácil, porque quando a gente tá num grupo, né, numa dinâmica em grupo, a gente fica mais vulnerável, né? A gente tá ali com uma galera e aí dá vergonha do que os outros vão pensar, né, do meu som. Olha isso, gente, a gente tá tão separado do corpo que a gente tem vergonha do nosso som. Ai, não posso fazer som porque o que as pessoas vão pensar de mim? Aí tem um medo profundo da rejeição, né? Então, é um convite aqui pra gente estar aprendendo a fazer diferente, pra gente estar soltando a nossa voz. Hoje em dia eu canto, né? E eu não cantava. Mas é porque eu fui fazendo cada vez mais exercícios pra liberar isso aqui, soltar pro mundo. E às vezes eu tô em casa sozinha, gente, tô lavando a louça. E aí eu começo a brincar de improvisar, de só cantar ao invés de falar. Todo mundo pode fazer isso, basta acreditar. Todo mundo canta, só esqueceu que canta. Ser humano é cantar. Você sabe falar, então você também sabe cantar. Quem aqui, né, não se considera cantor? Mas você sabe falar, né? Então cantar é falar com melodia, com ritmo. E aí quanto mais a gente confia nesse corpo, quanto mais a gente se conecta, a gente começa a soltar mais essa criança. Essa criança livre, essa criança espontânea, que vai cantar a vida, que vai dançar. A gente precisa resgatar isso, gente, porque a vida, ela quer ver a sua beleza compartilhada no mundo. Sabe? Isso é muito bom. Ó a Carol aqui falando, que lindo, Carol. Eu improvisava muitos cantos quando minha filha era bebê. Ai, que delícia, fiquei arrepiada aqui. Pois é, quando tem um bebezinho a gente canta, né? A gente resgata
Essa expressão genuína, é isso, o genuíno, que é tão lindo. É tão lindo ver esse genuíno. Não saiam daí não, vamos fazer o exercício, tá? Nossa, eu penso, eu já cantei para alguns bebês, assim, criança que tava perto, e é muito bom. E se a gente reparar, e se a gente lembrar, quando a gente era bebezinho, antes da gente falar, a gente cantava, né? O bebê tá ali fazendo sons aleatórios, tá cantando. Então todo mundo aqui já cantou. Só esqueceu. Mas tem um motivo pra esquecer, né? Tem um mundo hostil que faz com que a gente reprima para se sentir mais seguro. Então tá tudo bem, né? Olhar para isso e se acolher nesse lugar de, poxa, eu não consigo. Mas você tem uma escolha. Você pode fazer diferente. Então, vamos fechar os olhos. Vamos fazer alguns exercícios. Eu te convido a realmente apoiar o celular, soltar o celular, desapegar um pouquinho aqui da tela. Fechar os olhos. Se você estiver sentado, alinha a tua coluna. E a gente vai fazer um ciclo de respirações para relaxar um pouquinho. Então a gente vai inspirar em 5 segundos e vai exalar em 6 segundos. Então primeiro inspira normalmente, inspira, enche teu corpo de ar. E exala todo o ar. E começamos. Inspira, 2, 3, 4, 5. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, 5. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, 5. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, 5. Exala, 2, 3, 4, 5. 6. Inspira normalmente. E agora eu vou convidar você a respirar fundo e na exalação você vai soltar a vogal A. O mais prolongada que você conseguir, sem pressa. Tenta relaxar enquanto faz isso. Então, inspira, expande, leva o ar lá para a barriga. E solta a vogal A. Mais uma vez, agora faz de uma forma mais relaxada.
E agora eu te convido a soltar vogais, as que você quiser. Experimenta explorar os sons. E tenta fazer isso sem pressa. Prolonga a tua respiração. E agora se dê um abraço. Abraça tuas escápulas lá atrás. Abaixa a tua cabeça, relaxa o pescoço. E agora eu vou te convidar a soltar a consoante M, com a boca fechada, mas bem relaxada, dentes afastados. E você vai observar toda a vibração que você sente no seu corpo. Tenta trazer esse som bem grave. Eu vou fazer primeiro e depois vocês repetem. Então eu inspiro bem. Pode fazer. Inspira. Mais uma vez, inspira. Uma última vez, inspira. Pode desfazer a posição, voltar para cá. Isso que você fez é uma massagem sonora em você mesmo. Acontece uma orquestra no teu corpo quando você solta sons assim. E a gente estimula a liberação dos hormônios do bem-estar. Então sim, é uma poderosa ferramenta a gente ficar brincando com a nossa voz. Gente, falta 1 minuto para encerrar a live. Gratidão pela presença de todos. Como vocês estão aí? Tudo bem? Dá um joinha, um coraçãozinho para eu sentir vocês antes de encerrar. Eu senti. Que bom, Carol. Você pode fazer isso a qualquer momento em casa. Bom dia, Pri, deusa, mamita maravilhosa. Ah, é muito bom, né? Sim. Exercício simples para a gente estar liberando a nossa voz. Gratidão, gente. Uma linda segunda-feira. Uma maravilhosa semana. Eu vou deixar essa live salva. Comenta lá se você gostou para ajudar que esse vídeo chegue em mais pessoas.
compartilhem essa mensagem. Ah, lindo dia para nós. Lua nova chegando.